Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Elizabeth da Escola Davi Trindade e vim aqui falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Ora, Primeira Guerra Mundial. Então quer dizer que essa guerra aconteceu no mundo inteiro? Não, ela esteve concentrada no continente europeu. Mas tem um detalhe. Por que esse conceito de Primeira Guerra Mundial? Porque ela vai envolver países e esses países vão trazer como consequências questões políticas e questões econômicas no mundo inteiro, certo? Nós temos aí um mapa da Primeira Guerra Mundial, que é justamente o mapa de 1914. Ela começa em 1914 e termina em 1918, certo? E aí? Ora, nós temos que ver o seguinte: para uma guerra acontecer, é necessário que tenha países envolvidos. E esses países estão justamente envolvidos em alianças políticas. Nós temos a aliança da Tríplice Aliança e a aliança da Tríplice Entente. Na Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Na Tríplice Entente, nós temos a Inglaterra, a França e a Rússia. E essas nações se fizeram entre alianças por vários motivos. Mas vocês se lembram muito bem que a gente estudou antes da Primeira Guerra Mundial a questão do imperialismo. Ora, o que vai ser esse imperialismo? O imperialismo vai ser um dos pontos principais que vai contribuir para a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus, eles queriam expandir o seu território. Eles queriam comercializar os seus produtos. E eles vão buscar justamente outros lugares que tivessem matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. E aí eles vão tomar posse de países em outro lugar, que é o caso do imperialismo do século XIX na Ásia, na África e na Oceania. Outro ponto principal vai ser a Guerra Franco-Prussiana. França e Prússia. Mas quem é a Prússia, professora? A Inglaterra. Era assim que era chamada a Inglaterra naquela época. Então, França e Prússia vão brigar por territórios ricos em minas. França tinha um território que era Alsácia e Lorena, e eram ricos em minerais. E aí a Prússia toma esse território. E a França fica com aquele negocinho do revanchismo. Eu quero revanche. Outro ponto também principal é justamente nos territórios de domínios imperialistas da África. A questão do Marrocos. Ingleses, franceses e alemães vão brigar por territórios naquele lugar. Então fica aquela coisinha também de revanche. Ó, ele pegou esse território é meu, eu não vou perder. E fica aquela coisa, não, vamos lá, tô aqui, tô quietinho no meu lugar. E aí nós vamos ter o quê? A Rússia, certo? O pan-eslavismo russo. A Rússia, ela queria justamente pegar todos os povos de origem eslava e fazer uma grande Rússia, um grande império russo, certo? O nacionalismo sérvio. A Sérvia queria ter sua independência, queria ser um país forte, brigava com a Áustria, o Império Austro-Húngaro, pela Bósnia. Ao mesmo tempo, eles determinavam, eles queriam um país nacional, forte, firme, independente. E aí, um ponto crucial vai ser a corrida armamentista. Ora, um pega o território do outro, toma e fica aquele conflito, então todos ficam em alerta. E esses países vão começar a produzir arma, a desenvolver o seu poderio bélico. Mas todas essas causas serão causas que contribuem para a guerra, para o início da guerra. Mas nós temos o chamado estopim da guerra. A gota d'água que vai derramar vai ser o assassinato do arquiduque
Francisco Ferdinand. Francisco Ferdinand, ele era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. E aí ele vai para a cidade de Sarajevo, certo? E vai desfilar com sua esposa. E aí o que é que nós vamos ver? A Sérvia vai ter uma organização que é Mão Negra. São nacionalistas sérvios que não aceitam justamente esse acesso, esse domínio do Império Austro-Húngaro. Ele tinha suas questões de dominar a Bósnia. E essa organização planeja o assassinato. Aí, quando Francisco Ferdinand é assassinado, inicia a Primeira Guerra Mundial. Então, o assassinato de Francisco Ferdinand é justamente o estopim da guerra. Ora, como é que começa essa guerra? A guerra vai ter 3 movimentos, 3 fases, melhor dizendo. Quais seriam essas fases? Primeiro momento, guerra de movimento. O que é a guerra de movimento? Ora, se o arquiduque Francisco Ferdinand foi assassinado, então o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, que era seu aliado, declara guerra à Sérvia. Logo, a Sérvia tem como apoio a Rússia. E a Rússia declara guerra à Alemanha. Então, esse movimento, essa guerra de movimento é justamente aquelas alianças políticas dos países, elas vão começar a se envolver no conflito. Depois nós vamos ter as guerras de trincheiras. Ora, deixa eu passar aqui para vocês como acontecia a guerra de trincheira. A guerra de trincheira vai ser uma tática alemã. E eles vão justamente, vejam, vamos olhar da parte de baixo, onde tem hospital de campanha, o suporte logístico, onde tinha a distribuição de armamento, alimentos e suplementos para os soldados, certo? As tropas de reservas. Tínhamos a terceira linha, que era as trincheiras. Nós tínhamos a parte da artilharia pesada, certo? A parte de comunicações entre as linhas das trincheiras. E a segunda linha, por fim, a terceira linha aqui. Essa trincheira, no final, nós temos toda uma cerca de arame farpado. E era aí, nesse período, a guerra fica um pouco parada. Então, avança, depois recua, avança e recua. Dizem, certo, que esse período da Guerra de Trincheiras é um dos períodos piores da guerra. Por quê? Observem vocês, aí na imagem, nós temos os soldados na parte das trincheiras, ou eles cavavam essas valas e eles avançavam, eles iam justamente contra o inimigo pela parte dessas valas. Então, uma das coisas principais aqui é o exército alemão dentro da trincheira. E aí vocês podem observar, bem do lado direito, um soldado como se ele está com a cabeça totalmente enfaixada. Ali mesmo eles eram socorridos, mas a trincheira era um terror. Por quê? Poderia ser socorrido ou poderia não ser. Eles morriam lá. Se chovia, se fazia sol, se ele tivesse as suas necessidades fisiológicas, ali mesmo eles faziam e conviviam com insetos, ratos. Então, se alimentavam lá. E viam seus amigos, seus companheiros de batalhão morrer ou serem socorridos, era um verdadeiro terror, né? E aí, a última fase da guerra, que vai ser a ofensiva, que é justamente o período dos avanços das alianças e dos avanços dos combates em terra. Lembrando um detalhe, nessas trincheiras, ela vai acontecer pelos alemães em territórios franceses. E aí veja o seguinte, a guerra começa em 1914. Na Tríplice Aliança, nós temos a Itália. E sabe o que acontece? Em 1915, a Itália, depois que ela consegue tomar alguns territórios de colônias alemãs, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente.
certo? Em 1917, vão ter justamente outra variável nesta época. Vai ser justamente a saída da Rússia da guerra. A Rússia assina um acordo com a Alemanha, pois o seu país estava vivendo a chamada Revolução Socialista, ou simplesmente a Revolução Russa. Mas aí nós vamos ter a grande mudança da Primeira Guerra Mundial. É justamente a entrada dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos estão lá no continente americano. Como é que ela vai se envolver aqui no território da Europa? Ora, os Estados Unidos, ele vendia para a França e para a Inglaterra alimentos, suplementos. E aí ele vai ter um navio torpedeado. Sendo assim, o presidente da época, Wilson, ele entra justamente com um pedido de permissão para entrar. O Congresso dos Estados Unidos decidem que ele entre na guerra, certo? E os Estados Unidos não entra apenas porque seu navio foi torpedeado, mas ele tinha outros interesses. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele era um país credor. Ele emprestava, ó, quando a guerra começou, que estava a França e a Inglaterra, que precisava dos seus suplementos para a guerra, então ele faz assim, ó, eu vou emprestar, eu vendo para receber em pequenas prestações depois. Mas aí, quando ele vê que tanto a Inglaterra como a França estavam sendo encurralados pelos alemães, ele diz, ih, rapaz, eu acho que eu não vou receber esse dinheiro, não. Quando é que eles vão me pagar? E é aí que tem o episódio do seu navio afundado e ele entra na Primeira Guerra Mundial, certo? E aí nós vamos ver o seguinte, entrou os Estados Unidos, entrou a Itália na Tríplice Entente, mas e o Brasil? Entrou na guerra? Sim, o Brasil também teve sua participação na Primeira Guerra Mundial. Porque na mesma época, em 1917, o Brasil ele vai ter também um navio torpedeado no Canal da Mancha. E depois ele vai ter outro navio também torpedeado justamente na costa do Mar Mediterrâneo. Então, sendo assim, ele entra na guerra do lado da Tríplice Entente. Mas, e ele vai ao campo de batalha? Não, não temos soldados, mas nós vamos ter a colaboração nos combates aéreos e marítimos, certo? E nós vamos ter também o auxílio de pessoas feridas, as enfermeiras que vão ajudar justamente nesse combate. Durante todo esse período de guerra, a Alemanha, certo, é convidada a assinar. E eles vão fazer um acordo que é chamado de amistício. O que é um amistício, gente? O amistício é o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos parar agora os combates, tudo, e vamos discutir quais são os pontos políticos que a gente tem que resolver. E a Alemanha começa justamente em 11 de novembro de 1918 até julho de 1919, quando é totalmente finalizado este conflito. Então, nós temos o quê? A Alemanha, ela assina um armistício, mas a guerra é finalizada em 1918. Mas tem o Tratado de Versalhes. Esse tratado vai trazer duras penalizações para a Alemanha. Primeiro ponto, a Alemanha vai perder todas as suas colônias, inclusive aquelas colônias que eu falei que era da França, que era até a região do território francês, que eles exploravam os minérios, eles vão devolver para a França. A abolição do serviço militar obrigatório. Ele não vai ter mais um exército obrigatório, certo? Ele vai poder ter um exército de soldados até 100 mil soldados apenas. Outra coisa, fica proibido forças armadas com mais desses 100 mil soldados. E
é determinado o desarmamento da população alemã. Então é proibida a Alemanha possuir indústrias bélicas. Foi também considerado culpado pela guerra e a Alemanha teria que pagar altas indenizações aos países vencedores. Então, no final da guerra, todas suas consequências, nós vamos ter justamente a ascensão dos Estados Unidos. Mas só um pequeno detalhe. Em 1918, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, surgiu uma pandemia, igual a que a gente está vivendo hoje, certo? Foi a gripe espanhola. Ora, a gripe espanhola, não se sabe exatamente se foi na China, se foi nos Estados Unidos, mas ela se expandiu com os soldados. E aí, como teve a participação de vários países do mundo, ela se espalha pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, esse momento também foi muito difícil. Os Estados Unidos e outros países da Europa para lutar contra essa pandemia, certo? E aí, o que é que nós vamos ter? No caso do Brasil, nós vamos ter cerca de 35 mil pessoas mortas, certo? No total, dizem que foi entre 50 milhões ou 100 milhões. Isso não tem a quantidade exata. O que nós sabemos é que os Estados Unidos, como o primeiro país onde surgiu a doença, eles também criaram o mesmo sistema que nós estamos vivendo hoje, o isolamento social. E aí, para evitar o contágio, o uso das máscaras, certo? E depois, em 1919, é quando essa pandemia vai se acalmar e superando. Essa pandemia da gripe espanhola, a gripe foi na Espanha? Não, não foi na Espanha. Mas sabe o que era? Era porque todos os países estavam envolvidos na guerra. E eles eram proibidos de dizer que seus soldados estavam com a gripe espanhola e estavam com o seu batalhão morrendo. Então, esses países que estavam envolvidos na guerra não falava na sua imprensa sobre a pandemia. E quem falava? Era a Espanha, porque ela não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. E aí, ela ficou conhecida como gripe espanhola pela grande divulgação da imprensa espanhola, certo? E o vírus da época era o vírus da influenza, certo? Que é um vírus de uma ave que foi transmitida para o ser humano. Bem, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Façam a atividade de revisão, tente lembrar desses 3 pontos que eu coloquei aí e muito obrigada. Até mais!